Bem com a Vida, com pastor Rogério Amorim, evangelizando o Brasil e o mundo, através da TV e da internet. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, povo de Deus, bom dia a todo mundo. Que bom poder estar com você em mais esse dia, em mais essa edição do programa de Bem com a Vida, procurando trazer a você uma palavra de otimismo, mas o otimismo bíblico, não é o otimismo da autoajuda, é o otimismo da ajuda do alto, muito pelo contrário, o que funciona sempre, não apenas por momentos, né? Obrigado por me receber de novo na sua casa, ou onde quer que você esteja, no seu trabalho, ou quem sabe num momento difícil, num hospital, mas nós não estamos vindo aqui para chorar pitanga, não, nós estamos aqui para motivar você, para alegrar o seu coração, para trazer, como eu tenho dito, falamos sábado passado, notícias boas, né? E notícias boas estão todas contidas aqui, na palavra de Deus. E através desta palavra, que esse otimismo, que na verdade é a confiança num Deus em quem nós podemos confiar, que vai nos levar a vitórias, a destruir todos os tipos de gigantes que se atravessarem no nosso caminho, como Golias se atravessou no caminho de Davi, né? E eu quero dizer a vocês que, graças a Deus, né, nós estamos funcionando normalmente. Quer dizer, normalmente é muito relativo, né? Com 30% da capacidade da igreja, mas como nós temos culto todos os dias, né? Aos domingos 2, então não temos problemas maiores, até porque as crianças permanecem em casa e as pessoas de boa idade e aqueles portadores de doenças crônicas, diabetes, problemas cardíacos, coisas assim que, né? Até porque estamos começando o inverno, né? O mês de junho já começa a gelar as coisas e eu a catar pinhão lá no sítio, né? Então a gente tem que tomar muitos cuidados, porque afinal, não esqueça, se esse troço que está aí mata a gente, a gripe mata muito mais. Historicamente, o coronavírus teria que matar mais um caminhão de gente para se aproximar da gripe comum, né? Ou do H1N1, coisas parecidas assim, né? Parece meio mórbido o que eu estou falando aqui, mas é a pura verdade, a pura realidade. Então a gente tem que se cuidar, se vacinar. Nesse período agora até vai ser legal as máscaras que a gente usa, né? A minha tem grife, né? A minha tem grife. Então, eu não perco oportunidade, né? A máscara até é bom porque ela nos protege, não vamos tossir, vai até impedir resfriado, é até uma boa dica para todos os próximos invernos que nós tivermos nas nossas vidas, né? Uma mantinha ou uma simples máscara, que vai evitar que a gente respire esse ar gelado, principalmente dessa cidade querida de Curitiba, que no inverno mata a gente, né? Mas, gente, vamos voltar ao que interessa, né? Junho, inverno, mas que seja só no clima, que na nossa alma, na nossa família, seja sempre uma primavera, né? Tempo, como eu disse, de redobrar cuidados, né? Tempos de a gente buscar a Deus muito mais, porque esse negócio aí, por tudo que a gente está vendo, vamos ter que aprender a conviver com ele para sempre. Não é terrorismo, é só uma constatação, e orar a Deus que levante um cientista para descobrir essa vacina e que a máfia dos laboratórios não venha assaltar o povo e ganhar trilhões, né, com esse tipo de coisa, mas que seja uma coisa baratíssima para que toda a população mundial, principalmente africana, né, possam usufruir dessa vacina, mas isso já é outro papo. E eu quero dizer que nós estamos realizando cultos todos os dias nos horários normais e que aos domingos de manhã eu vou realizar o único culto meu online. Domingo, 9 da manhã, culto online para aqueles que não estão podendo vir à igreja, né, que a gente não pode de maneira nenhuma esquecer e abandonar. Quero dizer que ITQ, escola bíblica, discipulados,
Logo, logo voltamos com a Universidade da Família também, as classes, tudo diminutas, né? Bem separadas, né? E dentro das salas separadas, separados dentro das salas também, tudo como o protocolo exige, sem se dar a certas licenças aí que nós não temos, em nome da segurança de toda a população, né? E desde já avisar vocês que a ceia desse mês será feita como a do mês passado. 4 cultos, vai ser no dia 14 de junho, esse mês vai ser na metade do mês, né, devido ao calendário, né? Então dia 14 de junho, 2 cultos de manhã, 8h30 e 10h15, e à noite às 18 e às 19h45. Assim a gente pode ministrar ceia, como também tem as exigências legais da saúde, tudo direitinho, conforme o protocolo, como eu disse, né? Então, dia 14 de junho, 4 cultos de ceia no domingo. A gente espera você e a sua família, assim como a gente espera que você participe conosco desse culto editado agora. Bem com a vida, com pastor Rogério Amorim. Paz seja com todos. Que bom que vocês vieram. O Salmo 91, realmente ele é impressionante como a gente encontra respostas de Deus aqui. Então vamos encontrar uma resposta de Deus para o medo hoje. Vamos ler os primeiros 6 versículos então. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Teve uma palavrinha aí que você leu 2 vezes em 2 versículos diferentes. Qual foi? Peste. Exatamente. Está no versículo 3 e está no versículo 6. E nós estamos enfrentando uma peste. Por isso, essa palavra para o seu coração nessa manhã. Amém? O Salmo 91 é uma aliança para a proteção. Se observado, será cumprido literalmente em nossas vidas. Acredite nisso. Assim como também um capítulo espetacular da Bíblia, que é o capítulo 28 de Deuteronômio. Leia com atenção lá, porque lá tem bênçãos e tem maldições, né? E a ideia de Deus sempre foi nos abençoar. Então nós temos 2 alianças. A antiga aliança chamada Velho Testamento, a nova aliança chamada Novo Testamento. O Antigo Testamento é o novo não revelado, e o Novo Testamento é o antigo revelado. Entendeu isso? Ou quer que eu repita? Né? Porque muita gente critica, eu mesmo sou muito criticado por amigos e tudo mais, alguns na brincadeira, outros falando a verdade, que eu só prego no Velho Testamento, que eu tinha que vir falar de Jesus. Mas falando no Velho Testamento, eu estou falando de Jesus. Revelado aqui, não revelado lá, mas presente em todas as Escrituras, não é isso? Então, gente, o que eu quero dizer é que em Jesus, no Novo Testamento, na nova aliança, nós temos uma aliança superior àquela antiga. Todas as 2 calcadas em sangue. Mas essa última, sobre a qual vivemos, a dispensação da graça, ela é, vamos assim dizer, avalizada pelo sangue de Jesus. Não como no passado, o sangue de um cordeiro, um animalzinho, mas o sangue do próprio Filho de Deus, né? Então, nós temos que entender que nós estamos debaixo de promessas verdadeiras, genuínas, né? E essas palavras que você encontra, como essas que nós acabamos de ler aqui, não são palavras de conforto,
no meio da aflição, como quem vai no enterro e vai confortar a viúva, o viúvo, o filho ou a filha, e é só conforto. Não, mas essas palavras são de livramento no meio da aflição. Por isso Jabes, lembra, já pregamos aqui algumas vezes sobre a oração de Jabes, ele pedia que o Senhor o livrasse da aflição na sua oração. E aqui funciona mais ou menos assim, né? Quando nós começamos a estudar o Salmo 91, nas 21 semanas de Daniel, né, em 2013, eu me lembro de ter pensado, eu não sei se eu tenho uma fé tão grande assim, para crer em todas essas promessas, para pregar tantas mensagens sobre essas promessas, para o povo da 10ª igreja. E esse tipo de pensamento, né? Porque eu realmente pensei, como é que eu vou arrumar 21 mensagens para pregar só no Salmo 91? Olha que rascado eu me meti, né? Então, eu tive que, vamos assim dizer, que esticar tanto a minha fé, né? E a minha mente, que até achei que ia, de repente, arrebentar como um elástico, desses elásticos de dinheiro que você puxa muito e crack, né? E ainda te dá uma pancada no dedo. Mas de qualquer forma, Deus me lembrou e Deus nos lembra, nos dias de hoje, de que a fé não é um sentimento, mas é simplesmente acreditar no que Ele diz através da sua palavra. Gente, a gente acredita em campanha política, em políticos. Não é verdade? A gente acredita em certas coisas aí, que pessoas vêm nos trazer, nos contar ou nos enrolar. Por que é que simplesmente nós não podemos acreditar no que Deus diz? Então eu tenho que entender que quanto mais eu creio na palavra de Deus, mais eu consigo passar da fé. E passar da fé é aquilo que eu tenho ensinado para vocês, é confiar e depender dela completamente. Confiar é mais do que ter fé. Então, alguém criticou o Billy Graham, quando vivo nas viagens, que foi o maior ganhador de almas do mundo. Talvez não seja o maior, porque o Reinhard Bonk, eu acho que foi imbatível nisso, né? Mas o Billy Graham era um ícone evangélico, né? Um homem que ganhou, meu Deus, milhões de almas e tal, né? Mas ele estava sempre com a Bíblia dele na mão. E no avião, numa das viagens, alguém viu com ele com a Bíblia de novo, lendo e relendo e tal. Disse: poxa, pastor, o senhor já não conhece tudo? Disse: não, tudo não, porque isso aqui é revelação. Cada vez que eu leio, me salta ao espírito, aos olhos, uma nova informação da parte de Deus, uma nova revelação da parte dele. Com isso eu quero dizer para você, principalmente nesses tempos, na tua vida inteira, tenha o Salmo 91 como um guia na sua vida. Leia, releia, leia de novo, medite, estude, leia, repita, até ele se tornar real na sua vida. E isso vale para qualquer versículo bíblico, para qualquer texto ou contexto bíblico. Leia até se tornar real na sua vida. Nossa herança, gente, não é limitada ao que nos é entregue geneticamente pelos meus avós, bisavós, esse tipo de coisas, né? Então, a verdade é que ela poderá ser o que Jesus providenciou para nós, se cremos na palavra e a colocarmos em ação. Isso não vem de berço. Mesmo que meus pais tivessem sido evangélicos, se eu não mergulhar na palavra, isso não vem na minha genética. A minha genética é o DNA de Deus, não é isso? E nós temos que entender que em Cristo nós somos herdeiros. Na verdade está escrito, somos co-herdeiros, né? Então, nós precisamos entender que tudo o que está escrito é verdade, mas só se tornará verdade se estiver na nossa mente e no nosso coração. Não é pelo que dizem,
é pelo que eu leio. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus não é você estar me ouvindo agora, também é, mas não é só isso. Quando você lê, é Deus falando com você, é o Pai dos Espíritos falando com o Espírito que Ele gerou, que é você. Quando você lê a sua palavra, você está ouvindo Deus. Então, gente, nos tempos bíblicos, quando se falava de peste, referia-se a doenças tipo, uma coisa bem comum nas escrituras, que é a lepra, por exemplo, que hoje chamam de hanseníase, mas continua sendo lepra do mesmo jeito, né? E lá no capítulo 21 de Lucas, né, nós vemos que, assim como também em Mateus, como eu disse, nós vemos que um dos sinais do final dos tempos serão surtos de pestilências. Então, por mais que a gente não queira espiritualizar as coisas, a verdade é que tudo isso aí tem um fundo espiritual. E lá também fala de terremotos, lá fala de muita fome, fala de pestilências, não é isso? E hoje há muitas enfermidades espalhadas, uma inclusive que a gente esquece que existiu e que ainda existe, que é a chamada AIDS. Também há o câncer, também há a malária. Aqui no nosso Brasil, esse negócio com o bichinho que morde lá, como é que chama esse troço? Dengue, né? A zika, chikungunya. Ei, Jesus Cristo! Tem um monte de coisas, né? Doença do coração, infelizmente até hoje, tuberculose, o sarampo que anda voltando por aí, por exemplo, né? No entanto, não importa que peste a gente esteja enfrentando, a promessa do Altíssimo jamais vai deixar de ser verdadeira. Sua palavra é verdadeira. Não importa como são ou como estão as circunstâncias do momento. Importa é que a palavra dele não cai um jota ou um tio sem que antes tudo se cumpra. E se você pode crer, e você precisa, para você crer, você precisa conhecer, voltando ao princípio das coisas. Por isso que eu insisto tanto nessa igreja, que vocês leiam Bíblia, que vocês meditem na palavra, que vocês leiam bons livros. Nós escolhemos sobre o que queremos que a nossa mente se atenha, se firme. Nós escolhemos. Portanto, se a gente deseja viver nessa aliança de proteção, é necessário termos autoridade sobre ideias e emoções ruins. É dizer para o diabo, quando ele vem soprar aqui: ô capeta, você não aprendeu? Eu não te escuto mais, eu só escuto a Jesus. Recuse, não dê ouvidos a más notícias, notícias que provocam medo, que desestabilizam a sua fé. É incrível como a simples frase: não vou nem começar. É isso aí. No que diz respeito a essas más notícias, essas coisas ruins, essas coisas que provocam medo, que podem abalar nossa fé e podem trazer até coisa ruim, como no caso de Jó, não é isso? Esse não vou nem começar, consegue dissipar, desmanchar os pensamentos de medo imediatamente, gente. Então, vamos voltar para as Escrituras. Eu tenho certeza de que a promessa de proteção, lembraram, por exemplo, os judeus, né, da completa imunidade de Israel contra as pragas do Egito. Só que nós temos que lembrar que essas promessas não são só para judeus, elas são para nós hoje. Naquele tempo, o destruidor não poderia entrar, o anjo da morte, né, onde o sangue havia sido aplicado, nas portas, nas vergas, né, das portas daqueles barracos, daqueles escravos, na verdade, não é isso? Mesmo nesse salmo do Antigo Testamento, Deus havia declarado que não teríamos medo da peste que ande na escuridão, pois ela nem sequer se aproximaria de nós. E nós temos que ter a mesma fé.
A mesma fé. Tem uns textos bonitos em Êxodo, no capítulo 12, que fala dessas coisas. Se você quiser abrir a tua palavra, para firmar um pouquinho mais a tua fé, já que hoje está sendo, não uma mensagem, mas está sendo uma aula. Falando em aula, daqui a pouco começa a escola bíblica, às 10h30, hein, gente? Olha o capítulo 12, no verso 22, diz assim: então, tomai um molho de isopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, e lançai na verga da porta e ambas as ombreiras, do sangue que estiver na bacia. Porém, nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã. Aqui tem uma figura de você se colocar debaixo da proteção do sangue de Jesus, que é a porta. Ele diz: eu sou a porta das ovelhas. Tem ovelha aqui? Eu sou a porta das ovelhas. Então o texto serve para nós: não saia da porta, não abra essa porta e saia para o lado de fora, permaneça sempre do lado de dentro, né? Permaneça sempre em Jesus. Aí no verso 23 diz assim: porque o Senhor passará para ferir os egípcios, porém, quando vir o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. A marca do sangue de Jesus na nossa vida, invisível, mas real, verdadeira, impede o mal de nos tocar. Mas isso não é uma crendice, não é uma superstição, não é amarrar um negócio no pescoço. Não funciona dessa maneira. É dentro, é no coração. E o verso 24 diz assim: portanto guardai isso por estatuto para vós, para vossos filhos, para sempre. Para sempre inclui 2020, gente. Amém? Para sempre inclui o nosso agora. Então, para a gente encerrar, porque o meu tempo também já acabou, enquanto Israel andava segundo a aliança, não houve enfermidade sequer entre os israelitas. Não há registro na Bíblia, naquele tempo, de nenhuma morte prematura, enquanto eles guardavam a aliança. Não morreu nenhum neném, nenhum moço, ninguém de meia idade. Isso um pouquinho mais para frente, no capítulo 23, né? E com as enfermidades tiradas do meio deles, viveram até o fim, sem doenças. E o texto bíblico, que confunde as pessoas muitas vezes, né? Eles adormeciam na morte. Terminou o tempo deles, pum. A Bíblia tem inclusive um dizer bastante interessante: eles recolhiam os seus pés, deitavam na cama e partiam, porque seu tempo era terminado, mas não por doença. Quando chegava a hora de partirem, ainda chamavam a família, impunham as mãos sobre os filhos e os abençoavam. Como eu disse, recolhiam os pés para dentro da cama, rendiam o espírito e voltavam ao lar verdadeiro. Não é maravilhoso isso? E por que não pode ser assim na minha vida? E por que não pode ser assim na sua vida? Porque talvez a gente não esteja crendo tanto quanto eles acreditavam. Mas pastor, o que isso tem que ver conosco? Isso tem o seguinte: Deus é o mesmo Deus que era naquele tempo e é hoje. A Bíblia diz que Ele não muda. Deus estava contra o pecado naquele tempo no Velho Testamento, está contra o pecado no Novo Testamento. Deus está contra a enfermidade, contra a peste no Velho Testamento e continua estando no Novo Testamento. Deus tem feito provisão para aqueles que acreditam nele, da mesma maneira como fez no passado para o seu povo quando saíram do Egito. E não esqueça, você saiu de um Egito.
E você acha que as pessoas que viviam segundo a antiga aliança podiam ser mais abençoadas, melhor dizendo, do que essas que estão na igreja do Senhor Jesus, como nós estamos aqui nessa manhã? Nem pensar. Você acha que as pessoas que viviam segundo a antiga aliança podiam receber bênçãos de cura, de milagres, de bênçãos financeiras, não é? Mas as pessoas da igreja hoje não, como alguns pregam. Fora com essas ideias. Olha lá o que está na parede. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e amanhã, eternamente. Você acha que a igreja, o corpo de Cristo, o corpo do Filho de Deus aqui na terra, o corpo do amado, precisa ficar aí sofrendo, se debatendo pela vida fora, empobrecida, entristecida, cheia de medos, de receios, desgastada, com fome, doente, aflita, cantando muitas vezes hinos aí que, meu Deus, a gente chora, mas não chora porque está louvando a Deus, chora porque a gente está cantando as misérias da gente só, não é por aí. Temos que terminar com essas ideias, gente. A Bíblia declara, realmente, volto a repetir, que somos co-herdeiros, iguais, não é? Com Cristo, filhos de Deus, estamos no reino de Deus, não somos mendigos, não somos uns quaisquer, não somos um povo que tem que viver correndo do bicho papão, com medo, como coelho, se escondendo numa toca. Nós somos nova geração, novas criaturas, somos bem-aventurados acima de todas as pessoas, e como tal, nós devemos viver. Voltando ao Salmo, medite, leia de novo, mais uma vez, até. É como o estudante na escola. Ele lê um texto, ele lê uma lição. E por que hoje nós temos essa geração do Freire aí, que arrebentou com o ensino no Brasil, quando nós sabemos que mais da metade dos que saem da escola não sabe ler e escrever? Por quê? Porque aquilo não era ensino. Implementar num país como o nosso uma dinâmica de ensino em que ninguém pode repetir de ano para evitar problemas para o governo financeiro, isso é um absurdo. Então o estudante, quando ele tem matemática, por exemplo, matemática é uma coisa aparentemente difícil, é a mais difícil de todas, física, essas coisas assim. Por quê? Porque é ensinado superficialmente. Não é ensinado ao aluno, muitas vezes individualmente, até ele entender o conceito, como a coisa funciona. Porque a partir do momento que você entende o que é matemática, pode acreditar que é verdade, você se apaixona pela matemática. O problema é que nós não entendemos, porque é mal ensinado ou porque a gente simplesmente não quer aprender. Mas se nós agimos dessa mesma maneira com relação a Deus e a sua palavra, não está na Bíblia, mas nós estamos lascados. Nossa vida vai ser de fracasso em fracasso, de será a vida inteira. Mas conosco com certeza é. E nesses tempos bicudos, uma coisa é certa: nenhum tipo de peste vai bater na sua casa, na minha casa, na nossa casa, porque lá está a marca do sangue. Se nós pudermos crer assim, confiar que realmente é assim. Amém, gente?